Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito aqui de algumas notícias que pipocaram aí no dia a dia do Vasco nessa segunda-feira aí. Começa hoje a semana decisiva para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Jogo importantíssimo na quinta-feira contra o Internacional em São Januário. Todos os ingressos esgotados, mais uma vez a nossa torcida deu um show. Então vou estar aqui comentando a respeito de três notícias aqui que eu achei mais relevante no dia do Vasco. Mas antes de começar a falar aqui a respeito dessas notícias, eu peço a você que está chegando agora no canal, dá uma moral para o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, não custa nada, ajude o canal a estar chegando aí numa meta de 3.000 inscritos, uma meta simples, mas que vai ajudar bastante aí. Deixa aí o seu comentário e também deixe sua curtida para poder estar divulgando cada vez mais aí os nossos vídeos para mais vascaínos. Valeu? Solta a vinheta aí. Rapaziada, vamos começar o vídeo falando aí do mercado da bola. A gente sabe aí que começou aí a temporada de especulações, né? O Pedrinho veio na última quinta-feira aí dar uma entrevista, né, a respeito de tudo que está acontecendo no Vasco e principalmente aí que o Vasco já está pesquisando aí os jogadores, já está mapeando os jogadores para poder estar contratando, né, para 2025, as dispensas também de alguns jogadores que não interessam a comissão técnica e também já estão em fim de contrato. E a gente sabe aí que o Vasco tem algumas lacunas no nosso elenco, né? Principalmente esse ano tivemos aí as lacunas de atacante de ponta, também zagueiros e também meio campo que pudesse estar ali fazendo a armação da jogada, né? Já que a gente teve ali no começo do ano algumas baixas importantes como o Jair, Estrela e também o Paulinho no meio de campo. No final do ano já perdemos o Adson e também o David, que eram atacantes titulares da equipe e fizeram muita falta nesse final de campeonato aí. Então o Vasco já está mapeando certos atletas e hoje pintou aí duas informações que eu achei ali um pouco relevante, né? A gente sabe que nessa hora tem muitas especulações, mas eu vim aqui comentar a respeito dos jogadores que foram especulados no dia de hoje. O primeiro a ser especulado ali foi a contratação do Aleph Manga, né? Ponta esquerda, jogador que surgiu muito bem aqui no Volta Redonda. É um jogador, além de ser paulista, ele é um cara que despontou bem aqui no Rio de Janeiro, né? Saiu para o Goiás, onde fez um bom papel, e nas últimas 3 temporadas ele estava no Curitiba, onde teve ali bons números, né? Ele que é um jogador que de 1,90 m, né? Ele jogou 83 jogos pelo Curitiba, marcando 30 gols e dando 11 assistências, né? Ele que participa ali de um gol a cada 2 dias praticamente, 2 jogos aliás praticamente. É um cara efetivo, um jogador ponta esquerda de 1,90 m. A gente sabe que esse tipo de jogador vem crescendo muito no futebol brasileiro. Haja vista aí que o Flamengo tem ali o Bruno Henrique há anos que faz esse papel de ponta, né? Faz muito gols, e o Aleph Manga tem essa facilidade de fazer gol. É um cara habilidoso, porém é um pouco mais problemático. É um cara que teve envolvido, né, na questão das bets aí, foi suspenso por 360 dias, quase um ano aí de suspensão por causa de envolvimento, né, em armação de resultados. Ele que tomou um cartão amarelo num jogo e acabou ali sendo pego nessa questão, cumpriu aí já a sua pena. Então é um jogador que no final do ano agora vai estar sendo dispensado pelo Curitiba. Ele que logo quando voltou, já voltou também fazendo gol. Então é um cara que é muito bom, um bom atacante. Como eu falei, tem aí 29 anos, é um cara que ainda tem um bom futebol para frente. Vai vir, no caso, sem ter que pagar, né? Vai ter que pagar apenas as luvas. O Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF do Vasco, já trabalhou com o jogador no Curitiba, né? E tá aí
tentando a contratação desse jogador. O Fábio Torres, lá na torcida vascaíno, confirmou com o staff do jogador que o Vasco tem ali alguns contatos iniciais para poder trazendo o jogador para o Vasco. Tem ali a concorrência de 2 times também da Série A do futebol brasileiro, né? Então eu espero que o Pedrinho aí, juntamente com o Amodeu e também com o nosso Rafael Paiva, possam estar analisando bem essa questão e que possa estar buscando um jogador que, na minha opinião, é um bom jogador, pode estar sendo contestado aí por causa do erro que cometeu, né, no seu passado, mas isso aí a gente tem que estar relevando, né? Apesar de tudo, é um jogador, pai de família, está tentando aí voltar. Espero que ele possa ter se arrependido do ato, né? Infelizmente todos nós erramos e merecemos uma segunda chance. Haja vista aí um dos maiores ídolos do Vasco, né, o Edmundo, cometeu um erro gravíssimo, muito mais grave do que esse que o Aleph Manga cometeu, e a torcida perdoou, a torcida abraçou. Eu acho que é um jogador que vai ajudar bastante se vier. É um cara que desde a época do Volta Redonda eu sempre quis ele no Vasco, sempre foi um jogador ali, daquele jogador meio malucão, entendeu? Meio bad boy, que tá faltando no futebol brasileiro, um cara que não tem medo do adversário, parte para cima. Muitos jogos que eu vi do Aleph Manga, principalmente contra o Vasco, você vê que é um cara que não treme para outra camisa gigante do campeonato do futebol brasileiro, né? Então seria importante aí uma contratação dessa, já que o Vasco precisa de jogadores que possam estar jogando ali pela ponta esquerda. O David só vai estar voltando aí quase no meio do ano, o Jean David e também o Emerson Rodrigues não estão correspondendo, né, às expectativas. O Pedrinho elogiou muito o Jean David, também o Maximini Rodrigues também, falando que eles ainda vão render no Vasco, ainda vão ajudar, mas o Aleph Manga é um jogador que poderia estar chegando já para tentar buscar ali essa titularidade no ano de 2025, e quando o David voltar, vamos ter ali 2 bons jogadores, mais ou menos com as mesmas características, né? Seria importante o Vasco ter pelo menos 2 ou 3 jogadores que possam estar fazendo essa função. Vou falar a respeito aí da segunda especulação do dia, o Matias Vargas, argentino, 1,68 m, ponta esquerda, 27 anos, ele que atua no Xangai Sport, tem contrato ali até 31 de dezembro de 2024 com o time chinês, e é um cara que já é mais vivido internacionalmente no futebol, já atuou ali pelo Espanhol, também pelo Adana Demirspor, que é lá da Turquia, né? Um jogador que pelo clube chinês jogou 119 vezes, fez 22 gols e deu ali 34 assistências. É um jogador que dá mais assistência do que faz gols. É um cara que, por ser baixinho, busca muito a linha de fundo, né? A sua habilidade, a velocidade, revelado pelo Vélez Sarsfield. A gente sabe que o Vélez tem essa característica de revelar bons jogadores, né? Bons atacantes, mas na minha opinião é um jogador que vai ser mais do mesmo. O Vasco que já contratou esse ano aí o Jean David, que é mais ou menos aí do mesmo tamanho que esse jogador. O Vasco precisa de jogadores com mais saúde, com mais vigor físico. Estaria também vindo de graça, né, já que o seu contrato termina no final do ano. O Vasco estaria ali pagando apenas o salário e também as luvas, né? O Vasco que necessita de buscar jogadores em fim de contrato, jogadores que possam estar não está trazendo, né, muito custo a folha salarial, já que o Vasco está numa reestruturação financeira, tem que estar aí trazendo um fôlego, né, com as dispensas aí de vários jogadores. Eu não conhecia o jogador, estava ali vendo ali alguns vídeos antes de estar gravando aqui esse vídeo. Não gostei muito do que vi. É um jogador que tem até boas assistências, bons números, mas na minha opinião vai ser um jogador que não vai agregar muito
ao Vasco, vai ter que vir para o futebol brasileiro, se readaptar. Sabe que os argentinos têm essa questão, né? Vimos aí o Orellano, também vimos o Capasso e outros jogadores que já passaram aqui por São Januário e não se adaptaram ao futebol brasileiro. Eu acredito aí que o Vasco poderia estar buscando o Aleph Manga, né, que é um jogador que é brasileiro, já disputou vários campeonatos brasileiros, já que muitos torcedores não vão gostar, querem estar buscando aí jogadores mais renomados, mas a gente tem que ver que um elenco não são só completo ali de jogadores renomados, temos que ter jogadores que tenham ali a capacidade de quando entrar, poder ajudar o Vasco, poder ali manter um ritmo, né, manter ali uma pegada do time. E o Aleph Manga é um jogador, apesar de ser bad boy, como eu já falei anteriormente, eu acredito até que o Aleph Manga seria um jogador com um salário menor, né, já que está atuando aqui no Brasil, está sem contrato. Então o argentino aí, o Matias, está chegando do futebol chinês, deve estar recebendo ali muito alto no futebol chinês, né, que a gente sabe que os chineses lá gastam dinheiro à torta e à direita, então não chegaria barato aqui, né, aos cofres do Vasco. Então prefiro o Aleph Manga, que brasileiro, merece estar aí tendo uma segunda chance no futebol. Ele que é um cara que, na minha opinião, vai ajudar bastante se vier para 2025. Para terminar o vídeo, vamos falar a respeito dessa notícia que chegou aí sobre o Departamento de Justiça americano, que abriu uma investigação criminal contra a 777 Partners, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra a 777 Partners. De acordo com o site norueguês Josimar Football, tanto a 777 quanto a ACAP, seguradora que possui aí o controle dos ativos da antiga controladora da SAF do Vasco, foram intimados a prestar depoimentos em uma investigação sobre lavagem de dinheiro. A investigação, que começou meses atrás, pode impactar nos clubes de futebol da 777. A ACAP colocou todos os times à venda e existe o receio de que o novo problema jurídico possa afetar possíveis investidores. Abre aspas aí para Josimar. Os investigadores estão examinando se o dinheiro dos segurados das seguradoras da ACAP foi investido corretamente. Atualmente, existe um processo judicial que interfere diretamente nas vendas dos clubes. A ação movida pela Lindhall, que entrou com uma liminar contra a alienação dos ativos que antes pertenciam a 777 Partners, ou seja, qualquer proposta para a compra de um dos 7 times da empresa precisa ser aprovado pelo fundo inglês. Existe, por exemplo, um acordo do dono do Roma, Dan Friedrich, para a aquisição do Everton. Como a 777 injetou 200 milhões de libras no clube inglês numa tentativa de compra frustrada, esta transação precisa passar pelo tribunal norte-americano, já que o Friedkin precisa pagar o empréstimo ponte feito pela 77 ao Everton. Segundo o Josimar, a ação movida pela Lindhall impediu a venda da participação minoritária da 777 Partners do Sevilha. Enquanto a 777 enfrenta problemas na justiça, os clubes que pertencem à empresa têm dificuldade de se manter e contam com dinheiro injetado pela ACAP para sobreviver às dívidas, o que não é o caso do Vasco. Como o clube carioca retornou o controle da SAF via justiça, não há obrigação de investir da empresa norte-americana. As partes brigam pelo controle do futebol enquanto buscam um novo investidor. No momento, não há negociações avançadas, cenário parecido com os donos de outros clubes. Então é importante aí dizer que o Pedrinho, né, mais uma vez, foi bastante feliz, né, em botar na justiça a 777 Partners juntamente com a ACAP e retomar aí o controle da SAF do Vasco. Vimos aí a dificuldade dos outros clubes serem vendidos. O Vasco, como tem aí o controle agora da SAF, pode estar negociando esses 39% aí, não pertence nem ao Vasco associativo, muito menos a ACAP. Então o Vasco poderia estar
fazendo uma negociação primeiramente desses 39%. A reportagem do Josimar diz também que a ACAP está tentando, juntamente com o Vasco, achar aí um comprador, né, um investidor, para estar comprando essa parte da SAF do Vasco, que pertence à antiga 777 Partners, que no caso seria 31%. Então não estão dificultando, de repente entrando num acordo lá com a Lindhall, que é um fundo inglês, pode estar aí agilizando essa negociação e livrando o Vasco de vez dessa situação aí que dificultou bastante o ano de 2024 com o Vasco, né, que precisava do aporte de 270 milhões, não foi feito o aporte. Se o Pedrinho não tivesse tomado essa atitude, com certeza estaríamos brigando ali na parte de baixo da tabela, coisa que está acontecendo com os outros 6 clubes da empresa americana. Então, rapaziada, essa daí foi a minha opinião a respeito dessas 3 notícias que pintaram no dia do Vasco, né? A possível contratação aí do Aleph Manga, jogador aí que pertencia aí ao Curitiba e vai ser dispensado no final do ano. Tem também a especulação do Matias Vargas, que também é outro atacante que pode estar jogando ali pelo lado esquerdo, e dessa situação aí que o Departamento de Justiça americano, né, abriu aí uma investigação sobre a 777 Partners, que poderia estar aí fazendo lavagem de dinheiro com o dinheiro da ACAP. Valeu? Curta, comente, compartilhe. Seu comentário aqui é muito importante para o nosso canal. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!